Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Talk About Wine. Desta vez vamos voltar aos temas da história e para isso temos, se calhar, uma das pessoas mais profundamente conhecedoras da história do Douro Vinheteiro, que é o professor Gaspar Martins Pereira. Boa tarde, Gaspar, obrigado pelo convite. Boa tarde, Paulo. Obrigado por ter aceito o convite. Ficamos, em nome do IVDP, claro, ficamos muito contentes por conversar aqui um bocadinho consigo sobre este tema, que para nós é muito caro, claro, e que nos ajuda, no fundo, a enquadrar um bocadinho onde é que estamos hoje em função daquilo que foi a nossa vivência enquanto região vinheteira até agora. O desafio maior aqui, se calhar, é em 20 minutos corrermos quase 500 anos de história. O tema que lhe propusemos é de Cister a Pombal, ou de Cister a Pombal, e de maneira que vamos ter que fazer aqui um grande exercício, mas certamente que vai ser muito interessante. Eu, se calhar, começava por lhe fazer uma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade que eu tenho, e que até exploramos um bocadinho na preparação deste tema, que é o seguinte: se calhar podemos pensar, ou podemos partir do princípio que na altura, no estudo histórico, em Pombal já existe muita documentação e conseguimos fazer uma abordagem mais aturada ao período pombalino, enquanto em Cister, portanto, no período que remonta quase ao início também da nossa nacionalidade, século XII, século XIII, esse trabalho é mais difícil, o desafio é maior do ponto de vista da abordagem histórica? É muito maior. Muito boa tarde a todos e a todas, e muito boa tarde mais uma vez, Paulo. O exercício é muito maior porque, por um lado, falta documentação. Nós, quando falamos de Cister, esquecemos muitas vezes que praticamente toda a documentação de Cister, que seriam quilómetros de papel, desapareceu no século XIX porque ardeu num incêndio em Viseu, quando essa documentação estava a ser levada para a Torre do Tombo, em 1841, se a memória não me falha, e, portanto, perdeu-se todo o suporte documental, sobrou alguma coisa no meio das cinzas. O professor Almeida Fernandes trabalhou alguns desses documentos, sobretudo documentos de Tarouca, mas de Salzedas perdeu-se praticamente tudo, ou quase tudo. Sobraram 3 ou 4, meia dúzia de documentos, e de São Pedro das Águias também, ou seja, nós perdemos a base do conhecimento sobre o trabalho que esses mosteiros fizeram, das suas quintas, das suas granjas. O Almeida Fernandes tem precisamente uma obra sobre as granjas dos cistercienses no Douro, com base em Tarouca, como disse, mas, portanto, sem essa documentação é muito difícil fazer-se história. E a acrescentar a tudo isto, muitas vezes costuma-se dizer que a viticultura no Douro, a viticultura em grande no Douro, surgiu com Cister. Não é verdade, é evidente. A viticultura já existia, pelo menos desde a época romana, e quanto mais arqueologia se faz no Douro, mais vestígios romanos se encontram, incluindo lagares romanos. Há uma série de lagares romanos espalhados pelo Douro, alguns encontrados nos últimos anos, e, portanto, o que eu acho é que falta, por um lado, obviamente, investigação, falta. Não tem havido grande investigação. Eu há 30 anos ou 40 dizia que era preciso fazer arqueologia no Douro e estudar a Idade Média e a Idade Moderna e a época moderna no Douro, porque conhecemos relativamente bem, ou melhor, eu não diria que não é preciso estudar a época contemporânea e mesmo a época pombalina. Continua a ser preciso estudar. Há muita coisa por saber, há muitas zonas de sombra, mas digamos que para trás ainda se conhece menos. Sim. São fragmentos que nos podem esclarecer aqui e ali, sei lá, a descrição do terreno à volta de Lamego, do Rui Fernandes, de 1531, o livro de João de Barros,
de 1545, uma outra referência anterior que temos esclarece alguma coisa, mas é muito pouco, e é preciso descobrir mais coisas. Sim. O período romano é pessoalmente querido a mim, porque sendo neto do Dr. Rossel Cortés, claro que... Precisamente, Rossel Cortés foi um dos grandes iniciadores que viu muito bem isso, e, aliás, o que ele fez no Douro é, ainda hoje, pioneiro, e não quer dizer que tenha sido único, mas é, sobretudo, em escala, foi o mais importante, e, muito bem, descobriu uma grande espessura de conhecimento sobre a vitivinicultura romana no Douro, quer com a fonte do milho, quer com outros achados, outras descobertas que ele publicou. Muitas coisas estão publicadas, mas muitas mais terão ficado por publicar. Pois. A vitivinicultura romana, pelo menos, diz-nos uma coisa, que existe um potencial geológico, vitivinícola, climático, que permitiria fazer vinho e que continuou até à altura de Cister, não é? Porquê é que Cister é tão importante? Tem só a ver com uma sistematização da viticultura? Como é que se cruza depois também com a nacionalidade, com a importância da população? Cister é importante por várias razões. E não é importante só em Portugal, é importante onde os cistercienses estiveram. Os mosteiros cistercienses, devido à própria filosofia que a regra de Cister, a regra de São Bernardo, vem introduzir, é da oração e do trabalho. O trabalho é muito importante. E o trabalho agrícola, em todo o lado onde eles se implantaram, eles estabeleceram quintas modelo, as tais granjas, onde implantaram inovações técnicas importantes. Eles eram estudiosos também, e daí que eles tivessem, em vários locais, tivessem desenvolvido não apenas a viticultura, mas, obviamente, no caso do Douro, é a viticultura que nos interessa. Mas há um outro aspecto que é relevante, é que Cister implanta-se no século XII em Portugal, e pouco depois de se ter implantado noutros locais, mas implanta-se em pleno século XII, precisamente quando Portugal está a nascer como nação. Digamos que, e de resto há muitas histórias ligadas ao apoio que os cistercienses terão recebido do próprio Dom Afonso Henriques, mas não só do Dom Afonso Henriques, da Dona Teresa, de vários, do próprio Egas Muniz e outros. O desenvolvimento das terras de Ribadouro, não é? As terras de Ribadouro, não será por acaso que os três mais importantes conventos, eu estou aqui a deixar de fora Santa Maria da Guiar, perto de Barca d'Alba, em Figueira de Castelo Rodrigo, mas os três conventos cistercienses são São Pedro das Águias, Salzedas e Tarouca. São todos, e de resto, estes conventos têm terras à beira Douro, têm várias granjas, implantam várias granjas, várias quintas, a Quinta da Fulgosa, que hoje a Quinta dos Frades, não por acaso, na altura chamava-se a Quinta da Fulgosa. A Quinta da Fulgosa era de Salzedas, como era o Passo Monsul, por exemplo, e outras seriam de Tarouca, como Mosteirô, e por aí fora, e portanto essas quintas desde muito cedo começaram a ter uma produção. Nós vemos isso já no livro do Rui Fernandes sobre a zona de Lamego, que ele descreve a quinta com uma grande produção agrícola, a Quinta de Mosteirô, e ele refere que são vinhos de carregação, ou seja, vinhos que são levados, são vinhos para embarcar para o porto, são vinhos para o comércio. E isto é muito importante, como dizia, porque nós estamos num período, no final da Idade Média, a partir do século XII, nós entramos num período de desenvolvimento económico, de reabertura de rotas comerciais, e isso não há produção desenvolvida, não há um desenvolvimento da produção sem haver mercados também.
E os padres Salzé, os frades Salzedas, por exemplo, tinham barcos para levar as produções das suas quintas para o Porto, precisamente. Eles próprios. Comerciavam já diretamente as suas produções. Os leigos têm às vezes a ideia que os frades, que também vem um bocadinho da Borgonha, que os frades faziam vinho para a missa só, mas a ideia não é, não é só isso, não é? Portanto, havia um intuito comercial e havia uma riqueza que provinha da viticultura, não é? Claro, mas os frades, mesmo que bebessem muito, não conseguiam bebê-lo todo. Portanto, nós sabemos que houve de resto, no século XIII, por exemplo, conflitos entre o rei e o bispo aqui no Porto, precisamente para controlarem o vinho que chegava de Ribadouro, já da zona do Douro, era onde ele se produzia com melhor qualidade. Não quer dizer que na zona da Amarante, etc., por aí fora, não, que hoje pertence aos vinhos verdes, não se produzissem vinhos, e produziam, mas vinham muitos vinhos de cima do Douro, e, portanto, houve esse conflito entre o rei e o bispo para saber de que lado do rio, em que margem do rio é que deviam descarregar os navios, obviamente para receberem os respectivos tributos. De um lado o bispo, do outro o rei. O rei era, digamos, senhor de Vila Nova, de Gaia, hoje conhecemos por Gaia, e por outro lado o bispo é o senhor do Porto. E portanto, havia este conflito em 1254, e há outros que atestam, de facto, que havia um grande comércio já dos vinhos do Douro com o Porto, que era o seu grande entreposto consumidor, e, muito em breve, também de carregação para o estrangeiro. Carregação. Está-me a ouvir, Gaspar? Estou a ouvir, estou. Sim, há aqui uma outra curiosidade histórica, que é nós, na altura, quando se falava de Ribadouro, estamos a falar da zona de Lamego, onde hoje é o Baixo Corvo. Portanto, também é uma curiosidade. Ribadouro é uma expressão que é, como disse, é um bocadinho ambígua, porque pode ser Amarante, mas também pode ser Lamego, também pode ser Penaguião, por exemplo, ou Pinhão. Portanto, eram terras que estavam para cima. E, portanto, é imprecisa a localização do Ribadouro. Mas, de facto, quando começam a aparecer os vinhos famosos, os vinhos de Lamego, eles são designados no Porto por vinhos de Ribadouro. Ou de cima do Douro. O Gaspar também referiu aí uma coisa que me parece importante para avançarmos na história, que é a questão dos mercados, não é? E, se calhar, a importância dos ingleses e a importância dos mercados virem procurar ao Douro e também aos vinhos verdes, através do Porto de Viana numa primeira fase, mas depois no Porto da cidade do Porto, procurar vinhos para levarem para os seus reinos, não é? Para os seus territórios. E isso faz-nos avançar um bocadinho na história, não é? Essa questão do mercado florescer e do Porto se tornar um entreposto, não é? O Porto, como disse, foi sempre, desde a Idade Média, foi um entreposto. Assim como Gaia, que começou a desenvolver-se muito cedo como entreposto. Aliás, o desenvolvimento de Gaia nasce precisamente desse entreposto. De tal maneira que Gaia chegou a ter dois concelhos muito, muito próximos, Gaia e Vila Nova. E, portanto, duas terras muito próximas. E portanto, e a documentação medieval refere precisamente que Gaia vivia da exportação, não só de vinhos, mas de outras coisas, portanto, da navegação, do tráfego marítimo, desde muito cedo. De resto, alguns tráfegos, alguns produtos que são traficados, quer por negociantes, quer por barcos de Gaia, quer por barcos do Porto, por exemplo, sal. Depois, mais tarde, quando começam as descobertas, os produtos vindos dos outros continentes, os produtos do Brasil, etc. Portanto, desde muito cedo se formam entrepostos, os entrepostos formam-se nos portos de embarque, não é? E aqui, quer Gaia, quer Porto, são portos de embarque, de saída, de entrada e de saída de mercadorias. O porto mais importante, claro, dada
dado que o Porto tem um próprio mercado. O Porto é uma cidade que ela própria consome. No final do século XVIII, por exemplo, calculava-se que cerca de 20 mil pipas eram consumidas na área do Porto. E, portanto, para além daquele que se exportava, era também aquele que se consumia. Que depois na demarcação vai ficar bem definido, não é? É verdade que desde muito cedo se começou a exportar, desde muito cedo, desde o século XVII, pelo menos, o vinho começa a tornar-se um produto essencial de exportação, um bocadinho ainda antes daquela história de 1678, do primeiro registro de alfândega, etc., que toda a gente fala, mas há referências a exportações de vinhos para a Inglaterra em 1650 e tal, já em meados do século, e até referências anteriores que não são tão importantes, e não são quantidades, mas o que é importante no final do século XVII é que começam a ser exportações em grande quantidade. E essa quantidade vai crescer de tal maneira que o vinho, não é só os vinhos do Douro em geral, mas é o vinho generoso do Douro, o vinho que nós conhecemos hoje como vinho do Porto, que é vinho de embarque ou vinho de carregação, na altura chamava-se assim em Portugal, mas os ingleses chamam de Port Wine. O Port Wine torna-se o principal vinho dos ingleses, de tal maneira que eles chamavam em Inglaterra de Englishman's Wine, o vinho dos ingleses. Porque afasta os vinhos franceses, isso tem a ver também com questões políticas e diplomáticas, das guerras entre França e Inglaterra, mas o que é certo é que quer os vinhos franceses, quer os vinhos espanhóis, os grandes vinhos de qualidade vão ser ultrapassados pelo vinho do Porto, e a Inglaterra torna-se facilmente o grande mercado dos vinhos generosos do Douro. Se calhar, cruzando o final do século XVII com os ingleses, chegamos ao Tratado de Mituín no início do século XVIII, não é? Que me parece importante referir enquanto estabelecimento, ou seja, em 1703, o Mituín, que curiosamente nós achamos sempre que os tratados são nomes de cidades, neste caso, não. É de quem o negociou, mas o Tratado de Mituín, no fundo, que tem sido muito destacado como o grande elemento, o grande momento em que começa a grande exportação para a Inglaterra, mas, como estava a referir, não é bem assim. O Tratado de Mituín, no fundo, vem confirmar uma tendência que é anterior, de crescimento contínuo das exportações para a Inglaterra, em que a Inglaterra vai aproveitar esse comércio para vender em Portugal, em troca, como é um tratado de reciprocidade, no fundo, em que os vinhos portugueses adquirem direitos especiais, direitos preferenciais em Inglaterra, enquanto os panos ingleses, sobretudo lá, acabam por ter direitos preferenciais em Portugal, o que quer dizer que, de certa maneira, se trata de um tratado desigual, porque os produtos industriais têm muito maior valor acrescentado que os produtos agrícolas. E, de certa maneira, há quem diga que o Tratado de Mituín vem destruir a indústria têxtil portuguesa, porque há aqui uma desigualdade. Dado um preço barato da entrada dos panos, não é? Do ponto de vista nacional, não terá sido um grande tratado para o país. Terá sido um grande tratado para a região. Portugal consegue produzir têxteis, mas a Inglaterra não consegue produzir vinho, e muito menos do Porto. Portanto, a desigualdade está aí, de certa maneira. Nós arruinamos a indústria têxtil que tinha sido lançada a um surto industrializador no final do século XVII e que, obviamente, com o desenvolvimento do comércio do vinho do Porto e outras razões, não é a única, mas acaba por levar à estagnação do surto industrializador. Seja como for, para o caso do vinho do Porto, é importante, porque vai acabar, como estava a dizer há pouco,
vai acabar por definir o vinho do Porto como o grande vinho de qualidade no mercado inglês. E isso ainda durante a primeira metade do século XVIII e chegando a atingir preços fabulosos. Mas esse sucesso, de que forma é que conseguimos, relativamente, o sucesso foi tão grande, não é? De que forma é que ligamos esse sucesso do Tratado de Mituíne com a intervenção pombalina? Então, estes 50 anos, entre 1703 e 1757, foi o preço a pagar pelo sucesso? Não, precisamente não é o preço a pagar pelo sucesso. É preciso ter em conta vários aspectos. Por um lado, o comércio do vinho do Porto está nas mãos dos ingleses, isto é a primeira coisa, e portanto os ingleses acabam por estabelecer os preços quando lhes convém. Pois. E conseguem, se for caso disso, conseguem parar a compra aos produtores, não é? Só uma nota. Foi isso, desculpe só, Paulo, para terminar. Desculpe. Desculpe. Foi isso que aconteceu a partir de 1750-54, logo ali nos primeiros anos da segunda metade do século XVIII, os ingleses vão começar a pagar os vinhos a preços muito mais baixos e vão deixar de comprar. Há um ano em que eles deixam de comprar. Mas é preciso ter em conta que se trata de um ano mau, muito mau. Há muitos historiadores que referem isso, a qualidade das produções. Os anos de 1753 e 54 os vinhos são péssimos. Os anos foram muito maus anos agrícolas, com muita chuva, com anos climaticamente desfavoráveis para a produção de vinhos de qualidade, de tal maneira que os vinhos que vieram para o Porto avinagraram. Ou seja, se aqueles avinagraram, os ingleses não quereriam também vinhos que, em vez de serem de qualidade, eram vinhos péssimos. E, portanto, eu às vezes costumo... é isso que vai levar depois a uma tentativa, a uma controvérsia, a uma polémica em que se acusam mutuamente os lavradores de um lado, os negociantes ingleses do outro, e é isso que vai levar, porque uns acusam que os lavradores estão a falsificar o vinho, adicionando-lhe açúcar, adicionando-lhe aguardente em demasia, adicionando-lhe vaga de sabogueiro e outros produtos para compor um vinho. Os lavradores, ou os seus representantes, os comissários, dizem, por outro lado, que não, senhor, que foram os ingleses que impuseram esse estilo de vinho. Eles até, há uma célebre carta que fala que os ingleses só queriam vinhos que fossem muito doces, retintos, aromáticos. Eu até escrevi aqui os vinhos são vinhos que sejam uma pólvora incendida no queimar, uma tinta de escrever na cor, uma Índia no aromático e um Brasil na doçura. Ou seja, era, no fundo, aquilo que eram as qualidades, digamos assim, intrínsecas do produto, vinhos aromáticos, vinhos... que os ingleses apreciariam, ou seja, eles tinham que ter esse perfil. Fosse tudo muito maior, em maior escala. Ou seja, de facto, e aqui podemos ler as coisas de uma maneira com uma interpretação um bocadinho mais crítica. De facto, nós temos que considerar que existe aqui aquilo que um historiador americano chama conversações. O negócio é uma conversação, não é? Entre quem vende e quem compra. E estas conversações terão levado os ingleses a pedir, obviamente os comerciantes ingleses, a pedir produtos que fossem produtos que o mercado dava preferência, portanto, que se vendiam com mais facilidade, que o consumidor requeria, como diríamos hoje, e, portanto, de certa maneira impuseram um tipo ao vinho do Porto.
Não quer dizer que o vinho do Porto, não estou a dizer que o vinho do Porto é um produto dos ingleses, mas estou a dizer que os ingleses, como principal mercado, influiu na escolha de um tipo de vinho, na formação de um tipo de vinho, que naturalmente já lá estava, mas que eles realçaram determinadas características, exatamente, como hoje os enólogos fazem, não é? E que nós temos a ideia que eles já teriam chegado aqui por causa dessa tipologia de vinhos, que provavelmente outras regiões europeias não lhe dariam, porque não tinham se calhar tanta cor ou tanto perfume, não é? Isso é exato, que é. E dessa crise chegamos a Pombal, não é? Dessa crise, o mediador é o primeiro-ministro. Né? Vai levar a uma série de pressões de vários lados, quer dos grandes produtores, dos grandes interesses vinheteiros do Douro, quer dos ingleses, quer de outros. Não são apenas os ingleses que fazem o comércio. Porque os mercadores não eram só ingleses, não é? Embora eles fossem os principais. Era há bocado que eu lhe ia perguntar. Há flamengos, alemães, há hamburgueses, gente de Hamburgo e de outras cidades, de grandes cidades comerciais ou zonas comerciais. Ainda hoje nós temos, sei lá, eu não quero fazer publicidade a marcas, mas a Burmester Burmester, Vanzeler, mas muito antes da Burmester, a Burmester é do século XIX, os Kopke, os Vanzeler, que depois se cruzaram com os Kopke, etc., e muitos outros que são flamengos ou hamburgueses que participavam ativamente e que eram grandes negociantes de vinhos do Porto. Sim. O Marquês, o primeiro-ministro. O Sebastião José de Carvalho e Melo, no fundo, que é um homem que é um déspota esclarecido, que tem ideias relativamente seguras, relativamente firmes quanto à política económica a adotar. Ele é, sobretudo, um mercantilista no sentido de procurar desenvolver a produção nacional e, sobretudo, de procurar que o Estado controle produtos e setores e áreas geográficas estratégicas relativamente àquilo que é fundamental para a economia nacional. E, portanto, o vinho do Porto, é preciso ter em conta que o vinho do Porto era o maior produto português da exportação. Português do Reino. Sim. Não estamos a falar dos produtos brasileiros, por exemplo. Mas, considerando os produtos do Reino, o vinho do Porto era aquele que influía mais na balança comercial portuguesa. E daí o Pombal ter visto a possibilidade de controlar, do Estado controlar um produto-chave para as trocas comerciais portuguesas no plano internacional. Por outro lado, ainda há um outro aspecto. Como o déspota esclarecido, ele procura controlar todos os grupos sociais. E a forma de controlar as elites também é uma forma de as submeter. Dar-lhes algumas, digamos, algumas regalias e, de facto, se nós virmos a demarcação do Douro vai privilegiar as grandes famílias proprietárias que eram quase todas da fidalguia, ou então do clero. É muito engraçado. Porque nós achamos muitas vezes, eu estava a falar Deixa-me só dizer diga. O Marquês não fez isso para agradar aos dorienses. Nem fez isso. Nem dessa vez. Nem fez isso só para proteger a qualidade do vinho do Porto, que é o que se diz normalmente. Sim, claro. Teria todo o interesse como estadista. E foi uma consequência, não é? Foi uma consequência da demarcação também. Essa estabilização da qualidade. Não, e foi uma consequência do controlo. Porque o que é novo é que o Estado cria uma instituição, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, uma instituição de controlo, como as denominações de origem devem ter, não é? Pois, exato.
para ser uma denominação de origem controlada e regulamentada, como é o caso do Douro, é preciso ter também uma instituição de suporte. E esse é nós já falamos aqui com o Ribeiro de Almeida sobre denominações de origem e é por isso que nós dizemos que a região de Marcada é a primeira denominação de origem do mundo, precisamente porque tem esse sistema de controle associado a um caderno de encargos. Exatamente. Tem, por um lado, a instituição de controle e tem um conjunto de regulamentos, de normas, que regulamentam. Não é uma mera demarcação. Não é? Como é o Chianti ou como é o Tokai, que são anteriores ao Douro. Sim, e que eram apenas uma limitação geográfica. Era uma delimitação geográfica controlada pelos soberanos ou pelos senhores daquelas terras, como é o caso do Médicis, no Chianti, ou o imperador no caso do Tokai, mas no caso do Douro, não. O caso do Douro é, de facto, uma demarcação controlada e regulamentada. Perfeito, está ótimo. Eu penso que assim conseguimos correr os tais 500 anos que falamos, senão estávamos aqui a pensar... Diga. Podemos estar aqui. Pois é. Não. É preciso dizer uma coisa. A demarcação do Douro de 1756, na lei, não é? É a instituição da companhia que estabelece que se tem de fazer uma demarcação, depois é feita no terreno, quando se implantam os matos pombalinos, em 1758, mas essa demarcação é uma demarcação muito pequena, corresponde a cerca de 40 mil, não chegava à opinião sequer, corresponde a cerca de 40 mil hectares, quando o Douro atual é 250 mil hectares. Há aqui um grande percurso entre a demarcação pombalina e a demarcação atual, mas isso era coisa para outras conversas. Teríamos de chegar a João Franco, estávamos mais meia hora. Exatamente, e passar por Dona Maria, pelas demarcações subsidiárias, depois o período da liberdade comercial, etc. Muito bem. Gaspar, resta-me agradecer. Só aqui uma pergunta do Manuel Igreja Cardoso, que ultrapassa a nossa unidade temporal, mas que eu penso que é curiosa, em que ele pergunta porque é que Camilo Castelo Branco disse que o Porto era uma bestialidade inglesa. E eu acho que isto é mais pela alergia natural que o Camilo teria aos ingleses todos que bordejavam na cidade, não é? Mais do que propriamente... Vamos ver, o Camilo é um escritor irónico por natureza, também é mordaz quando quer, mas ele tem um objetivo, é atacar o Forrester nesse livro. E, portanto, em torno do Forrester, ele escreve esse livro, que é um pequeno livro, de resto, sim. E é interessante por muitos aspectos, mas digamos que ele não detrata propriamente o vinho do Porto. Detrata... Então é a bestialidade inglesa. Em relação a isso, pode-se dizer muita coisa, mas aí é mais a adjetivação a forma como o que ele quer atacar é a forma como os ingleses se apropriaram do vinho do Porto. Sim. No fundo, e não propriamente do produto em si. E não o produto em si. O livro é uma curiosidade e acaba por ser uma novela dentro desta... E ele que era escritor, não é? Isto acaba por ser um romance, toda essa história depois a questão entre o Camilo e o Forrester. Mas o Camilo é um ficcionista, é um romancista, mas atenção, grande parte da obra mesmo ficcional do Camilo é baseada em factos reais e em personalidades reais. E quando eu quero de tratar o Forrester, falo de uma maneira exímia, a meu ver, que é valorizando a cozinheira, que morre também no desastre do Caixão da Baleira, a cozinheira Gertrudes, que ele considera a melhor cozinheira do Porto do seu tempo, e ele diz que, estavam a chorar o Forrester, mas deviam era chorar a cozinheira, porque perdeu-se muito mais com a perda da cozinheira do que com a perda do fogo. É um pouco isso que ele diz. Gaspar, muito obrigado mais uma vez. Sempre às tuas ordens.
Obrigado. Obrigado, tudo bom, e vamos falando. Na próxima terça-feira, Fernando Guedes Filho falará sobre uma das figuras mais importantes da SOGRAP, dentro de uma coleção que temos estado a fazer sobre as grandes figuras do século XX, que já não estão entre nós, portanto espero que também assistam. E já sabem, todas as fotografias que forem colocadas com vinho do Porto, com o hashtag PortoWineHour, o IVDP também partilhará nas suas redes sociais. Obrigado, bom fim de semana, Gaspar, mais uma vez também, muito obrigado e até breve. Obrigado. Obrigado eu. Bom fim de semana. Igualmente.